vamos chamar a doutora Gabriela Batista. Ela é consultora técnica, científica e perita judicial em cannabis medicinal. Tem se dedicado na gestão terapêutica, educação médica, suporte clínico a pacientes e médicos. É conhecida no mercado internacional, tem experiência no mercado internacional. E ela vai falar um pouco para a gente sobre a aplicação da terapia canabinoide em pele. Seja bem-vinda, doutora. Deixa eu botar lá como host. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente a Regina, que me fez o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Sim. 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 Então vamos lá. O que eu queria dividir com vocês, é sobre o que eu venho estudando e trabalhando já há algum tempo, mais ou menos desde 2018. Eu trabalho nessa área da cannabis para fins medicinais e queria comentar sobre o que temos hoje de evidência e também de melhora clínica em relação aos sintomas do transtorno do espectro autista com os canabinoides. Então, eu trabalho desde a parte do desenvolvimento de produto, na parte de plantio fora do país, também na parte clínica, atendendo os pacientes, onde eu tenho em São Paulo um ambulatório com a atuação de canabinoides nessa área do autismo, junto com o meu sócio, que é neurologista. Então, só para a gente citar aqui que o autismo tem, o espectro autista, né, esses pacientes têm alterações no neurodesenvolvimento, afetando em média 1% da população mundial. A cannabis vai atuar nessas alterações, nas alterações clínicas, né? Então, algumas das alterações: dificuldade em interação social e comunicação, comportamentos repetitivos ou restritos, dificuldade em contato visual, expressão de sentimentos, perturbação facial e mudança de ambiente ou ambientes barulhentos. Então, quando a gente pensa no tratamento dos canabinoides, com produtos derivados da cannabis, pensamos aí numa planta. Aqui é uma foto da flor da cannabis, do broto seco. Então, os compostos são extraídos da parte feminina da planta, da flor. A flor tem que ser feminina, ela tem que estar frustrada sexualmente, para produzir esses canabinoides, onde esses compostos vão atuar no nosso metabolismo, melhorando a sintomatologia do espectro autista. Então, 90% a 110% desses canabinoides são ativos aí, nesses brotos secos dessas fêmeas da planta cannabis sativa, que nada mais é do que o conhecido como maconha. O nome científico é cannabis sativa L. Então, aplicações desses compostos dessa planta, desse azeite, como vocês podem observar, uma foto mesmo mostra, é um azeite como aquele azeite que a gente coloca na comida, na salada. As mães pingam a gotinha na boca, via sublingual, e acabam tendo aí uma forma fácil de administrar dos pacientes, até as crianças menores, como os pacientes adultos. Então, esse paper ele apresenta aí em 2019 a atuação, né, desses compostos da planta na espasticidade, na distonia e também na síndrome epilética. Então, os compostos dessa planta, esses canabinoides, eu falo canabinoides, a planta tem mais de 500 compostos, é muito falado em canabidiol, CBD, canabidiol, mas a planta tem toda uma riqueza de composto e em níveis diferentes de quantidade desses compostos, onde a gente vai ter o resultado clínico e a melhora clínica da sintomatologia do espectro autista. Então, quando a gente pensa em evidência nessa parte da cannabis, muito relacionada com a convulsão, porque alguns pacientes autistas também têm epilepsia concomitante, né? Então, esse paper de 2019, ele mostra aí um
no tratamento de 6 meses com esse óleo de cannabis, com 30% CBD, que é o canabidiol, e 1,5% THC, que é o tetrahidrocannabinol. O tetrahidrocannabinol THC é aquele composto da planta que mexe mais com algumas alterações no nosso sistema nervoso central, que pode agir como dando algum efeito psicótico em altas concentrações, né? Mas em baixas, em pequenas concentrações, um produto com mais concentração do CBD, que é o canabidiol, como vocês observam aí, 30%, tem uma melhora. Melhora na inquietação, no ataque de raiva, na agitação, no distúrbio do sono e na ansiedade dos pacientes com diagnóstico de TED. Então, também a melhora na autoagressão e na hiperatividade. Então, além da melhora do distúrbio do sono e da ansiedade, um produto aí com 20 partes de CBD para uma parte de THC, esse outro paper mostra aí melhora de 67,6% da autoagressão e ataque de raiva, hiperatividade 68,4%, distúrbio do sono 71,4% e ansiedade 41,1%. Temos vários papers apresentando essas melhoras. Então, se a gente for pensar num padrão mais ou menos estatístico, o que eles consideram na literatura científica é a melhora da hiperatividade, considerando 80%, segundo este autor, do ano de 2000, da autoagressão, 82%, da melhora do distúrbio do sono, 60%, e na melhora da ansiedade, 64%. Vocês podem observar que tem paper até antigo, o paper de 2004, já falando da atuação dos canabinoides no TED. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue observar os medicamentos tradicionais, os canabinoides e o desfecho, e as referências bibliográficas. Então, quando utiliza-se aí a melatonina, o CBD e o desfecho melhora do distúrbio do sono em 71,4%. Então, o antipsicótico, 30% CBD, 1,5% THC, não mudou muito a dosagem, ficando aí em 70%. Os antiepiléticos também, a dosagem muda pouco. O antidepressivo, juntamente ali também com o CBD, não mudou muito. Hipnóticos e sedativos e os ansiolíticos. Então, vocês observam que não muda muito a dosagem quando a gente acaba colocando alguns canabinoides. Porém, dentro da fisiologia da nossa bioquímica, a gente observa muita interação entre os canabinoides e as alterações do autismo, porque nós temos um sistema interno, que é o nosso sistema endocannabinoide, que produz os nossos endocannabinoides, a nossa produção natural, dentro da gente, do nosso corpo endógena, muito parecido com os compostos da planta. Então, a planta produz algo que é parecido com o do nosso corpo, por isso, quando o paciente faz uso do óleo da cannabis, ele quase não tem efeito colateral, diferente de outras medicações sintéticas que são vendidas ali na medicina tradicional, dentro das grandes drogarias, onde melhora às vezes uma situação e piora a outra, e a família não sabe como escolher o que vai administrar se o paciente está tendo algum efeito colateral. Então, os canabinoides, eles podem ser concomitantes com o tratamento tradicional, para potencializar aquele tratamento, porque às vezes o paciente não pode fazer um uso muito alto de alguma medicação sintética por efeito colateral, e também pode ser utilizado como droga única no tratamento do espectro autista, desde que o paciente responda bem à introdução desse composto, desse tipo de óleo, desse tipo de tratamento. Então, a gente já sabe na literatura, os papers têm mostrado, esse paper agora, recente, mostrou aí na Frontiers, do ano de 2021, mostrou
que os pacientes que têm essa alteração de comportamento, algumas alterações metabólicas, que é o que acontece muitas vezes no TEA, tem uma alteração do sistema fisiológico, o sistema que deveria estar funcionando, que em muitas pessoas ele está funcionando 100%, que é o sistema endocannabinoide, e que nesses pacientes que têm essa alteração, ele tem um diagnóstico de TEA, pode não ter esse sistema funcionando adequadamente. Por isso que a suplementação com o óleo da planta pode ocorrer uma melhora de vários sintomas, como eu já falei em alguns artigos citados, e vou mostrar mais outros para vocês de evidência científica. Então, a modulação do nosso sistema, o 2-AG, a nossa produção de endocannabinoide, nós temos a produção de 2-AG, que é o 2-araquidonolilglicerol, que ele é muito parecido, mimético, molécula muito parecida com o CBD, o canabidiol da planta cannabis sativa. Então, quando é suplementado com esse composto da planta, no metabolismo desses pacientes, o paciente pode ter um equilíbrio, uma melhora, preenche algo que está vazio, alguma coisa que não estava legal. Então acaba encaixando como a chave e a fechadura. Você tem a chave correta, que é a fechadura certa, você conecta, você abre aquela porta. Se a chave não encaixa direito, você até coloca lá dentro daquela fechadura, só que não abre. Então, esse composto da planta é como a chave e o nosso corpo é como a fechadura. Então, quando isso é conectado, tem uma interação, e essa interação pode ser muito benéfica aos pacientes com TEA. Então, nesse artigo, a gente observa que como o autista pode ter uma alteração, um desbalanço entre a inibição e a excitação da via GABAérgica e glutamotérgica, isso pode ser regulado e ajustado com uma quantidade adequada desses produtos da cannabis, da planta, desse azeite, esses canabinoides que vêm aí da cannabis sativa. Isso a gente observa em algumas imagens, né, do sistema nervoso central, em alguns cortes aí por tomografia e também por ressonância magnética, alguns até por PET scan. Então, a ação desses canabinoides em TEA vai fazer com que essa regulação da transmissão do GABA e também do glutamato, que está nesse ritmo anormal no sistema nervoso central desses pacientes com TEA, pode ter aí um início a partir da proteína PV, que é a parvalbumina, junto com esses interneurônios GABAérgicos, na expressão desse cálcio, que regula o ritmo gama, promovendo uma performance do circuito cortical e flexibilidade cognitiva, melhorando essa cognição desses pacientes. Então, no autista, ocorre uma má funcionalidade dessa expressão da proteína PV, ocasionando um desbalanço neocortical da excitação e da inibição, induzindo a excessivas oscilações gama, ocorrendo comportamentos autísticos. Então, os canabinoides, eles têm essa atuação, porque eles podem atuar aí na nossa neurotransmissão, modulando o nosso comportamento, mexendo na ocitocina, na vasopressina. Então, essa administração da ocitocina, quando a gente faz o uso da administração, alguns pacientes usam, né, nasal e intranasal, da ocitocina, tem uma facilitação do processo de interação social, fortalecimento da interação social, promove reconexão emocional, reduz o comportamento repetitivo, podendo aí ter melhora até no olhar, no foco daquele olho, que normalmente os pacientes acabam não fazendo esse contato visual. Então, o canabidiol
que é um desses compostos da planta. Normalmente os pacientes autistas precisam de produto com alta concentração de canabidiol e pouquinho dos outros compostos, ele vai melhorar, esse paciente vai ter uma melhora na interação social, porque aumenta a concentração, a nossa concentração endógena de ocitocina e também de vasopressina, então melhora a interação social. Então, quando a gente pensa em estudo relevante que temos na literatura, temos bastante papers, claro que temos níveis de evidência, cannabis é uma área que precisa ser muito ainda pesquisada, como é um produto fitoterápico que não tem uma patente, então o custo para desenvolver trabalho não é tão baixo e acaba não sendo uma molécula sintética patenteada no laboratório. Muitas empresas acabam vendo como inviável fornecer tanto o dinheiro para um trabalho, para um grande estudo, com muita robustez, para a gente ter uma robustez grande na literatura, por ser um fitoterápico. E não é possível a patente de um produto natural que existe na natureza. Uma planta que planta ali na terra e nasce e extrai aquele composto. Mas temos alguns estudos para apresentar para vocês. Então, nesse paper agora, que está lá no Clinical Trials de 2022, ele está desde 2019 em desenvolvimento, é um estudo clínico de fase 3, com 128 participantes randomizáveis, com tratamento com óleo da cannabis, na proporção, como eu sempre comentei aqui, 20 para 1, então mais CBD e um pouquinho de THC, 20 da proporção, 20 partes do produto é CBD e uma parte somente é THC. No período de 3 a 6 meses, aí eles aplicaram o questionário e os resultados primários desse estudo, que ainda está em fase 3, são que os canabinoides são interessantes para melhora da atenção, melhora da cognição e melhora do comportamento de crianças com TEA. Então, esse estudo de 2019, com 53 participantes, na idade média de 11 anos, eles pegaram aí 66 dias para fazer a intervenção. Eles usaram o THC numa média de 4 a 11 mg e CBD de 45 a 143 mg, voltando para essa proporção de 20 para 1, mais CBD e só um pouquinho de THC. Em 38 crianças com hiperatividade, 68,4% de melhora nos sintomas, 34 crianças com ataque de raiva e automutilação, 67,6% de melhora, 21 pacientes com distúrbio de sono melhoraram em 71,4% e 17 pacientes com quadro de ansiedade, onde obtivemos 47,1% de melhora. Então, esse estudo conclui que canabidiol foi efetivo no TEA. Então, esse outro paper de 2019 também é um estudo de corte retrospectivo de 2015 a 2017, com 35 mil participantes em 2 momentos, 1 mês e depois 6 meses. Eles usaram um óleo sublingual com 30% de CBD e 1,5% de THC. Aí vai uma miligramagem, aí uma média de miligramagem, 79,4, 61,5 de CBD e 4 e 3 mg de THC em 3 tomadas, 3 vezes ao dia. Houve melhora na inquietação, melhora no ataque de raiva, melhora na agitação, melhora na ansiedade, melhora nos tics, melhora na depressão e no distúrbio do sono. Então, esse estudo conclui que a aplicação do óleo melhorou a qualidade de vida de pacientes com autismo em 66,8%, sendo seguro e eficaz.
Esse outro paper de 2019 é um estudo observacional com só 18 pacientes autistas, com que eles usaram um tempo de 5 a 24 meses de acompanhamento, o tratamento com extrato rico em CBD, como a gente já falou, sempre rico em CBD, com 75 partes CBD, e só uma partezinha THC, a evidência foi de 86,7% de declínio em sintomas de hiperatividade e déficit de atenção. Diferença significativa no quadro epilético, 60 a 100%, distúrbio do sono, 30 a 50%. Então, o desfecho do paper da Frontiers é que grande melhora no quadro de TEA com o uso de produtos derivados da cannabis sativa e CBD, canabidiol. Então, esse outro de 2019 também é um retrospectivo com 70 crianças autistas, no caso severo, gravidade severa no distúrbio de comportamento. O tratamento foi aquele mesmo, a proporção de 20:1, 20 CBD, 1 THC. Foi observada uma melhora significativa do comportamento em 61% dos participantes avaliados. Melhora da ansiedade em 39%, melhora da comunicação em 47%. Esse estudo conclui que há viabilidade de ensaios com extratos líquidos de CBD para crianças autistas. Esse de 2020, nessa revista americana de neurologia, foi um estudo em série de casos retrospectivos com 20 pacientes com TEA, epilepsia e dor. A aplicação, eles utilizaram para avaliação a aplicação de medição da escala de impressão global de mudança no TEA. Melhoras em todos os pontos avaliados pela escala. Então, qualidade de vida, limitações em atividade e sintomas na sintomatologia e no humor. Então, a significância secundária foi a melhora do sono, o humor, a agressão, a comunicação, a atenção e a concentração. Então, o desfecho do paper é que é significativo o uso dos canabinoides, uma melhora no TEA com cannabis, porém há necessidade de mais pesquisas. Esse retrospectivo de 2020 também, 32 participantes, administração de produto à base de cannabis, resultados efetivos na epilepsia dos autistas, 91%, e na agressividade, em 60%. O desfecho, a aplicação de produtos à base de cannabis pode auxiliar no manejo do quadro da epilepsia em pessoas com espectro autista. Esse outro translacional de 2022 é uma revisão não sistemática da literatura sobre as maiores triagens clínicas do uso dos canabinoides no autismo. Então, medicamentos convencionais não tratam sintomas centrais do autismo. O tratamento com canabinoides, especialmente o CBD, o canabidiol, em vários estudos, podem tratar sintomas centrais do espectro autista. Estudos evidenciam a prevalência de menores efeitos adversos e redução do uso concomitante de medicações quando associado cannabis. Muito obrigada. Quero deixar aberto para perguntas, se tiver possibilidade. Vou deixar também os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar alguma coisa ou disponibilizar a literatura científica, eu deixo aí tanto as minhas redes sociais quanto o meu site, onde a gente pode se comunicar e dividir um pouco o que eu vivo também na parte clínica e não só na parte de pesquisa científica. Obrigada. Agradecemos a doutora Ana Gabriela Batista por ter palestrado sobre a aplicação da terapia canabinoide em TEA. Nosso muito obrigado, doutora, em nome do Instituto Maia Machado. Obrigada a vocês. Doutora, temos uma pergunta.
Claro. Entre tantos benefícios extraídos dessa planta, queremos saber como é o acesso e a distribuição dos medicamentos à base de cannabis. Muito interessante, muito importante essa pergunta. Muito obrigada. Hoje, no ano de 2022, temos mais facilidade em acesso dos pacientes para esses produtos com cannabis. Quando eu iniciei a minha atuação na área da cannabis, era muito mais complicado, porque o médico, além de fazer uma prescrição, ele precisava fazer um relatório justificando por que o paciente usar esse óleo e tinha um prazo muito grande para a Anvisa avaliar isso e retornar através de um e-mail e o paciente poder ter a aquisição desse produto via importação. Era a única forma de ter acesso a cannabis, isso mais ou menos aí em 2018 até aí a metade de 2019, tá? Desde 2015 até a metade aí de 2019, a Anvisa só autorizava o acesso de importação de produtos de cannabis. Hoje é muito mais fácil. Hoje temos oportunidade de, com receita controlada, aquele receituário azul, ir na farmácia e fazer a compra de produtos derivados de cannabis. Hoje, o acesso a esses produtos da farmácia com cannabis ainda tem um custo mais elevado e a miligramagem desses produtos muitas vezes ainda é baixa. Então, ainda fica mais interessante para o paciente e para o médico, porque o médico pode usar menos quantidade de azeite, tendo uma concentração mais elevada de compostos de importação. Então, o paciente passa em consulta, por exemplo, com a Egina faz uma receita simples, não é receita controlada de importação, carimbe e assina na mão, ou se não pode fazer pela MEMED, pelo aplicativo ali que é assinado e carimbado digitalmente. Essa receita é entregue para o paciente, pode ser pelo WhatsApp do paciente. O paciente vai entrar no site do governo, vai cadastrar essa receita naquele mesmo lugar que a gente faz o cadastramento do nosso imposto de renda. É o mesmo lugar, a mesma senha, só que tem que escrever lá canabidiol. Aí vai entrar numa seção, clicar em iniciar, o paciente coloca essa receita lá. Automaticamente, ali tem várias empresas, mais de 200 empresas, que são autorizadas no Brasil a importar de fora do país produtos com cannabis para o tratamento dos pacientes. Então ali já sai uma automática autorização. Saiu ali, coisa de 6 minutos o paciente vai perder na internet para fazer isso. Sem papel, sem nada, ele vai ter uma autorização. Com essa autorização, a cópia dessa autorização, ele baixa no computador essa autorização, ele liga para a empresa que representa aquele produto, por isso que via importação precisa pôr o nome do produto, porque tem uma empresa que representa aquela marca, o paciente liga pelo telefone, compra, passa o cartão mesmo pelo telefone, compra ali e recebe o produto dentro da casa dele. Ele faz tudo sem sair de casa se ele quiser. A consulta com o médico, a colocação no site, o pagamento do produto e o recebimento na casa. E ainda de importação, o custo é mais interessante, é mais acessível para o paciente do que os produtos via drogaria. Ok, obrigado, doutora. É importante sabermos sobre a distribuição desses medicamentos, pois muitas pessoas podem achar muito burocrático, né? E achar que é muito difícil o acesso também a este medicamento e também pensar que existe a rejeição de alguns especialistas ou até mesmo de pais ou pessoas mais próximas de quem está no espectro autista. Muito obrigado, doutora. Nós agradecemos a sua participação. É um imenso prazer tê-la conosco em nosso terceiro simpósio de saúde mental e espiritualidade aqui no Instituto Mário Machado.